Você pediu por isso em silêncio tantas vezes que parou de acreditar que seria ouvido. E, não em voz alta. Escorpião não pede em voz alta. Você guardou esse desejo num lugar onde ninguém chega, porque mostrar o que quer é mostrar onde pode ser ferido. E então você esperou, controlou, observou, e ficou com aquela sensação específica de quem sabe exatamente o que quer, mas não sabe mais se vai receber. O que eu tenho para te dizer hoje vai doer de um jeito que você não esperava. Não de tristeza, de alívio, de reconhecimento. Era isso. Era isso o tempo todo. O coração de Escorpião nos próximos 7 dias está carregando algo que tem peso de meses. Não é o amor que começou essa semana. É o que ficou sem resolução há tempo. Uma conexão que entrou num silêncio que nenhum de vocês dois explicitou claramente. Ou um desejo que você manteve vivo dentro de você mesmo quando decidiu agir como se não existisse mais. Escorpião faz isso com maestria. Enterra o que sente sem matar o que sente. Mantém tudo vivo lá embaixo, funcionando em modo de espera, enquanto a superfície mostra controle. E essa semana, o que estava em modo de espera vai começar a se mover. Não porque você vai pedir, porque o campo astral está criando as condições para que o que estava represado encontre movimento. Há quanto tempo você está carregando esse desejo específico sem deixar que ninguém veja o peso que ele tem? Sem admitir, nem para si mesmo, o quanto esse querer ainda é presente e real e específico. Não uma memória vaga, mas algo que tem nome e forma, e que você consegue imaginar com detalhes quando está sozinho. Por baixo disso, tem outra coisa acontecendo. Algo que o campo dos astros está ativando nessa janela de tempo específica. O que está chegando para Escorpião nessa semana não é um evento externo com plaquinha de identificação. Chega como uma mensagem que você não esperava. Como uma presença que reaparece depois de um silêncio que parecia definitivo. Como um sentimento que você tentou arquivar e que volta, com uma intensidade que te lembra que nunca foi arquivado, de verdade, só guardado. O desejo específico que os astros estão tocando agora é o do reconhecimento afetivo, de alguém que importa te ver de verdade. Não a versão que você apresenta, não a força que você mostra, mas o que existe por baixo de tudo isso. A parte que ama com uma profundidade que assusta até você mesmo, às vezes. Você já sentiu aquele aperto no peito quando algo que você queria há muito tempo começa a aparecer. E a primeira reação não é alegria, mas quase medo de que seja real? E é aqui que fica desconfortável. Porque receber o que você quis por tanto tempo exige uma coisa que Escorpião resiste mais do que quase qualquer outra. Deixar que o outro veja que você estava esperando, que estava querendo, que não estava tão indiferente quanto a postura mostrava. Essa é a exposição que ativa o sistema de proteção mais antigo de Escorpião. E é exatamente onde essa semana vai te testar, com o Mercúrio retrógrado em Câncer ativo desde 29 de junho. E ficando assim até 23 de julho. O campo das comunicações afetivas de Escorpião está numa qualidade muito específica. As palavras que ficaram não ditas têm mais peso do que de costume. As mensagens que chegam têm mais camadas do que o texto mostra. E os silêncios entre vocês dois, seja com quem essa situação envolve, estão carregados de coisas que nenhum dos dois disse, mas que os dois sentem. O que pede cura aqui não é a situação em si, é a narrativa que você construiu sobre ela enquanto esperava. Porque Escorpião, no silêncio da espera, não fica quieto por dentro, cria histórias. E algumas dessas histórias, sobre o que o silêncio do outro significa, sobre o que a ausência revela, sobre o que a falta de clareza confirma, podem não ser verdade. Podem ser a mente de Escorpião preenchendo o que não tem informação com o que tem mais medo de ser real. A mudança interna que essa semana pede acontece aqui, agora, nos próximos dias. O resultado externo, a conversa, o encontro, o movimento que confirma o que você estava esperando, vai aparecer com mais clareza depois do dia 23. Quando Mercúrio fica direto, a razão disso? Acontecer está enterrada em algo que é muito específico de Escorpião. A lua nova em Câncer no dia 14 de julho está criando um portal de começos no campo mais emocional e íntimo de Escorpião. Para um signo que sente com a profundidade de Escorpião,
Lua nova em Câncer não é um evento suave. É uma ativação. Uma abertura que vai de dentro para fora, que acende o que estava em espera, que traz à superfície o que estava sendo guardado com cuidado demais para ser desperdiçado em qualquer momento. O dia 14 vai ser sentido nos dias que o precedem, nos momentos de clareza que aparecem sem aviso, nos sonhos que ficam pela manhã, nas percepções sobre o que você realmente quer que chegam com uma nitidez incomum. O que precisa ser solto antes que essa lua nova chegue é específico. A proteção que você construiu ao redor do que deseja. O escudo que diz: se eu não mostrar que quero, não posso ser rejeitado. Esse escudo funcionou. Ele te protegeu de dores reais, mas ele também te impediu de receber o que está chegando com os braços abertos. Por quê? Quem está com os braços cruzados em posição de defesa não consegue segurar o que vem, mas tem algo mais. E é aqui que eu preciso ser honesta com você. Agora, chegamos à parte que vai fazer você dizer, como ela, sabia. Escorpião não tem medo de amar. Tem medo de amar e ser abandonado, depois de ter mostrado o quanto ama. Esse é o medo mais escondido do signo. Não de ser fraco, não de perder, de ser visto completamente, e então abandonado por quem viu. E porque esse medo é real e profundo, Escorpião desenvolveu um sistema muito eficiente de proteção. Testa todo mundo antes de deixar entrar de verdade. Cria situações onde o outro precisa provar que vai ficar. Às vezes retira o afeto primeiro, só para ver se o outro vai buscar. Às vezes se fecha quando está com mais vontade de se abrir, porque abrir é o momento de maior risco. Você percebeu que às vezes é você quem cria a distância que depois sofre? Não é sabotagem consciente. É o sistema de proteção mais antigo que você tem, construído em cima de feridas reais, de momentos em que você foi completamente honesto, assaz sobre o que sentia, e essa honestidade custou caro. Esse sistema existe por razões legítimas, mas ele foi construído para uma versão mais jovem de você, para situações que não são essa. E ele está ativado agora, justamente quando o que você deseja mais está chegando mais perto do que nunca. O conselho que o céu tem para Escorpião nessa semana é paradoxal, mas preciso. O que vai fazer o desejo chegar mais perto não é mais controle, é menos. Não é mais proteção, é uma abertura deliberada, pequena, em direção ao que você quer, sem esperar que o outro prove primeiro que merece receber essa abertura. Isso vai contra tudo que o sistema de proteção de Escorpião foi construído para fazer. E por isso é tão difícil. E por isso, quando você faz isso, muda tudo. Com o Sol em Câncer criando um campo de cuidado genuíno e de vulnerabilidade honesta nessa janela, o cosmos está pedindo que Escorpião faça uma coisa concreta nessa semana. Dê um gesto não solicitado de afeto em direção a quem importa. Não como teste, não para ver o que o outro vai fazer. Como oferta genuína, sem agenda, sem câmera de segurança monitorando a resposta. Esse gesto, feito sem proteção, é o que abre a porta para que o que está chegando entre de verdade. A solução concreta para essa semana tem a forma de um ritual de 2 minutos. Não espiritual no sentido de cerimônia, concreto no sentido de ação corporal deliberada. Em algum momento entre hoje e o dia 14 de julho, senta em silêncio. Pode ser na cama antes de dormir. Pode ser no banheiro, em qualquer lugar com privacidade. Coloca a mão direita no centro do peito. Sente o calor da própria mão. Fica assim por 60 segundos sem fazer nada além de perceber que está vivo, que está sentindo, que o desejo que guarda ainda está lá. E que isso não te torna vulnerável. Te torna humano. Depois nomeia em voz baixa. Não precisa ser em voz alta. O que você quer. Não a versão editada, não a versão que parece razoável pedir. O que você realmente quer dessa conexão específica? Uma frase. Concreta. Sem disfarce. Esse ato de nomear para si mesmo, o que você resistiu em nomear, é o que começa a mover o campo. Não magia, psicologia. O que você não se permite querer conscientemente, você sabota inconscientemente. A sabedoria mais profunda que essa semana carrega para Escorpião é simples de dizer e difícil de receber. O que está chegando é proporcional ao quanto você se permite querer.
Não porque o cosmos recompensa quem pede mais alto, mas porque a resistência que Escorpião coloca ao redor do próprio desejo cria uma barreira real, não simbólica, para que o que vem chegue completamente. Quando você finalmente baixa essa resistência, o que estava esperando do outro lado dá um passo. Às vezes um grande passo. Às vezes o passo que você estava aguardando há meses. O momento que esse título prometeu, aquele que vai doer de emoção, que vai fazer a garganta apertar e o peito fechar e os olhos encher não de tristeza, mas de reconhecimento puro, de alívio, de era isso, sempre foi isso. Esse momento existe e ele está nessa semana. Mas ele vai exigir que você abra onde está fechado A, que confie onde está desconfiado A, que deixe ser completamente real o que você estava fingindo ter guardado e... Esquecido, eu conheci uma escorpiana uma vez, faz muitos anos, que esperou tanto por um amor que passou a chamar o que sentia de saudade de algo que nunca tinha acontecido, até o dia em que aconteceu. E ela me ligou em choque, com a voz quebrando, dizendo que não sabia que podia doer tanto de felicidade. Eu disse, sabia. Você sabia? Só não sabia que ia ser permitido ser tão feliz. Você sempre vê o que ninguém vê. Manda essa leitura para outro abre escorpiano que sente tudo, mas mostra nada. Essa pessoa precisa ouvir que o que está chegando é real. Comenta eu sinto, aqui embaixo, se essa leitura encontrou o que você tinha guardado. Eu leio cada um. Se quiser leituras profundas toda semana, siga o canal. Eu estarei aqui com outra leitura só para você.